começar primeiro com aquela redação, com a análise de redação. Deixa eu só ver uma coisa aqui se eu tinha. Eu estou compartilhando a tela inteira com vocês, né? Vocês estão visualizando? Ótimo. Sim. Então, vamos colocar, vamos ver a partir daqui, ó, onde nós paramos na outra aula. Então, vamos lá. Bom, a Ana Clara assistiu a última gravação, né, Ana Clara? Você chegou a ver esse texto aqui? Professora, a última gravação não consegui assistir. Tá, então o texto todo você já conhece, ok. Vamos só fazer uma revisãozinha aqui em relação à introdução, tá? Nós já tínhamos conversado sobre ela, mas vamos fazer uma revisãozinha. Então, câmeras que gravam qualquer movimento, telas transmitindo notícias a todo minuto, o Estado e a mídia controlando os cidadãos, o mundo idealizado por George Orwell em seu romance 1984, onde aparelhos denominados teletelas controlam os habitantes de Oceania, vem se tornando realidade. Com a televisão e principalmente a internet, somos influenciados, para não dizer manipulados, todos os dias. Então, ó, o que nós precisamos ter mesmo na introdução? A introdução apresenta o quê? Apresenta a tese? Tá, já está aí na tela, mas é só a tese, pelo modelo Enem. Nós temos que contextualizar. Isso. Que logo depois apresentar a tese. Isso. Então, ó, pense em três passos aqui na introdução, tá? A introdução da introdução, que é exatamente o que o Caio falou, contextualizar. Com o quê? Com uma área do conhecimento. Então, essa área do conhecimento pode ser qualquer área do conhecimento que vocês tiverem ao longo do seu estudo, ao longo dos anos que você foi acumulando conhecimento. Pode ser um livro que você tenha lido, pode ser o conteúdo de um filme, pode ser uma música, pode ser qualquer coisa. O que você precisa fazer? Começar a fazer a introdução, contextualizar, mas criar uma ponte entre a área do conhecimento que você trouxe, relacionando com o tema. E aí você vai apresentar a tese. O que é a tese? A tese é o que você pensa sobre o assunto. É a opinião que você vai defender, é o ponto de vista que você vai defender. Como é que eu consigo pensar na minha tese? Pensa assim, ó, quando vocês fizerem a leitura no Enem, dos textos motivadores, fizerem a leitura da proposta, né, dos textos motivadores, pense assim, o que eu penso sobre isso? Qual a minha opinião sobre isso? Então, o que você pensa é a sua tese. Formulem uma frase declarativa, que pode ser tanto afirmativa ou negativa, mas formulem uma opinião a respeito daquele assunto. E esse assunto, ele vai ser defendido através do quê? Através da apresentação de argumentos. Como é que eu consigo formular argumentos? Se eu fizer uma pergunta, por quê? Por que eu penso isso que eu penso? A minha opinião é essa, mas por quê? Aí eu tenho que pensar em pelo menos 2 motivos que me levam a ter essa visão sobre o assunto. Só que agora a gente vai focar primeiro aqui na introdução. Então, ó, o que foi usado aqui para contextualizar? Foi usado o livro, né, de 1984. Isso. Então, ó, daqui, ó, de câmeras que gravam até romance 1984, né? Ele vai falando, ó, daqui, de câmeras que gravam qualquer movimento, telas transmitindo notícias a todo minuto, o Estado e a mídia controlando os cidadãos. Tá, ele aqui vai citar uma área do conhecimento. Agora, presta atenção no que ele faz aqui, ó. O que ele faz não, né? O que ela faz, porque é a autora. O mundo idealizado por George Orwell, em seu romance 1984, onde aparelhos denominados teletelas controlam os habitantes de Oceania, vem se tornando realidade. Ó, o que é isso aqui? Está fazendo uma ponte, está linkando, está fazendo uma conexão entre a área do conhecimento e o tema. E aí vem com a formulação da tese. Com a televisão e principalmente a internet, somos influenciados, para não dizer manipulados, todos os dias. Então, qual é a ideia? O que ela pensa a respeito? Ela pensa que a internet é uma forma atual de manipulação das pessoas. Como o quê? Como o mundo
idealizado por George Orwell. Ela faz essa ponte, ela faz essa relação com a área do conhecimento. E eu vou Professora, que eu tenho uma dúvida. Fala, amor. Se caso que o meu fato, que eu vou citar, for algo da realidade, como que eu faço com essa ponte que eu não faço? Como você vai o quê, meu lindo? Fazer com essa ponte, que eu não faço a ponte, porque já é um fato real. Sim, eu tô do mesmo jeito, você vai falar, eu vou mostrar várias redações, e a introdução de várias redações para vocês perceberem como é feito essa conexão e como é feita uma relação entre uma área do conhecimento e o tema, de várias formas. Aqui foi com um livro, mas poderia ser com um fato realmente que já aconteceu. Aqui é ficção, mas poderia ser com fato. Você vai perceber através de vários modelos, várias formas de fazer isso, tá? Porque a melhor forma de você entender é vendo modelos prontos, Sim, tá? É a mesma coisa do processo da fala. Você aprende a falar porque você ouve muito, e diante de vários modelos, você incorpora e aí cria o seu próprio, né? A mesma entendi. coisa a produção do texto. Eu vou trabalhar bastante com vocês, com produções prontas, e o que eu quero que vocês entendam como é a estrutura. Porque você entendendo como é a estrutura, você vai conseguir encaixar qualquer coisa, qualquer assunto, Sim, e utilizar a sua bagagem de conhecimento. Entendeu? Então, guardem isso. Ó, a introdução é a parte mais importante da sua redação. Por quê? É dela que você vai conseguir puxar tudo que você precisa. Quando você fizer o projeto da sua redação, o que você vai pensar? Primeiro, você leu tudo, o que eu penso a respeito disso? Tá, é a minha tese. Por que eu penso isso? Tá, meu argumento. Vou pensar em outro motivo pelo qual eu penso dessa forma, um outro argumento. Tá, aí eu vou separar parágrafos para trabalhar cada argumento. E aí, o que eu preciso fazer? Eu coloquei o que eu penso a respeito, eu levantei ali uma problematização, né? Eu criei abordei um problema, algo que precisa ser solucionado, então eu já tenho que pensar como é que eu acho que esse problema pode ser solucionado. Eu não vou colocar essa palavra acho, não, tá? Artigo de opinião, tem autores que defendem que você pode colocar esse vocabulário, né? O verbo eu acho, palavras desse tipo que denotam mais claramente que a opinião. Mas nós estamos tratando de um texto dissertativo argumentativo, modelo Enem. Não façam isso em texto dissertativo argumentativo, só escrevam em terceira pessoa. Então, não coloquem eu acho, na minha opinião, não coloquem isso, tá? Então, ó, eu beleza. pensei no problema, eu pensei eu coloquei meu ponto de vista, eu pensei no porquê de pensar assim, pensei em pelo menos dois motivos pelos quais eu penso dessa forma, e agora eu vou pensar no quê? Que ações precisam ser tomadas, ou que ações podem ser tomadas no sentido de solucionar esse problema, que é a proposta de intervenção. Tá? Mas isso a gente vai Tá trabalhar bom. poucos. Ó, vamos seguir aqui. Eu vou avançar um pouco mais, de uma forma mais acelerada com esse texto, porque depois a gente vai trabalhar só a introdução de vários e depois só a parte de argumentação. Primeiro eu vou fazer um geral aqui. Então, vamos para para o próximo parágrafo. Tal influência ocorre majoritariamente através da mídia e da propaganda. Ó, eu já quero que vocês prestem atenção na forma que a autora iniciou o parágrafo. Ela utilizou aqui, ó, um conector. Ela fez uma ligação com o parágrafo anterior. Isso aqui a gente chama de coesão. Quando você costura o texto. Ela falou de tal influência. Que influência? Ela não falou lá em cima que nós somos influenciados todos os dias? Então, ó, ela está fazendo uma referência que já foi mencionado lá atrás, ou lá em cima, né, anteriormente. Então, ó, tal influência ocorre majoritariamente através da mídia e da propaganda. Com elas, padrões de vida são disseminados a uma velocidade assombrosa, fazendo a sociedade, muitas vezes privada de consciência crítica, absorvê-los e incorporá-los como ideais próprios. Então, ó, com elas quem? A mídia e a propaganda. Aí eu tenho aqui, absorvê-los e incorporá-los. Absorver e incorporar quem? Ó, isso aqui foi da aula anterior. Os padrões de vida.
Tudo bem até aí? Tudo bem, tá aqui. Tá, Sim. então, desse modo, ó, de novo aqui a forma de costurar o texto. Desse modo, deixamos de ter opinião particular para seguir os modelos ditados pelo computador, acreditando no que foi publicado sem o devido questionamento da veracidade dos fatos apresentados. O que é esse parágrafo aqui todo? É um parágrafo em que ela apresenta o quê? Do primeiro argumento, tá? É o que justifica ela dizer que nós estamos sendo influenciados todos os dias. É o que justifica ela dizer que nós somos manipulados todos os dias. Por quê? Ela está dizendo que nós engolimos padrões pela mídia e incorporamos como se fossem nossos padrões. Isso quem? As pessoas privadas de consciência crítica, pessoas que não têm um olhar crítico. E que muitas vezes, eu não sei se vocês se lembram de casos, em muitos casos, pessoas até perderam a vida por conta disso. Porque algumas notícias são, né, tem circulação de algumas notícias, elas são tomadas como verdade, e as pessoas resolvem fazer justiça com as próprias mãos, porque ficam indignadas com o que foi circulado, acreditam naquilo e vão agir, né, de forma trágica. Então, ela pegou um parágrafo inteiro já para abordar o primeiro argumento. Nesse modelo aqui, esse foi escrito em 2012. Nesse modelo aqui, lá na introdução, ela nem faz o encaminhamento argumentativo, ela não apresenta os argumentos, ela apresenta a tese, tá? Mas eu vou mostrar outros modelos para vocês em que o encaminhamento argumentativo já aparece lá na introdução. Mas, de qualquer forma, aqui você tem um parágrafo todo falando do primeiro argumento, que é o quê? Que o computador influencia na disseminação de determinados padrões de vida, assumidos pelas pessoas sem consciência crítica. Então, isso aqui é o que ela diz em outras palavras. Ok? Vamos para o próximo. Letícia, você pode fazer a leitura, minha linda? Posso? Calma aí que eu tô dando um zoom aqui, porque tá pequenininho. Com isso, as novas redes sociais, surgidas nesse início do século XXI, se tornam os principais vetores da alienação cultural e social da população. Uma vez que todos possuem um perfil virtual com acesso incensurável a todo o tipo de informações. Aqui tá pequenininho. Por isso, diversas empresas e personalidades se valem da criação de perfis próprios, atraindo diversos seguidores aos quais impõem sua maneira de agir e pensar. Esses usuários, então, se tornam mais vulneráveis e suscetíveis à manipulação virtual. Ok. Vocês conseguiram perceber aí, ó, o outro, ó, com isso, uma outra forma, né, tá começando o parágrafo fazendo uma ligação com o anterior, né? Qual a ideia principal aqui? Ó, com isso, as novas redes sociais se tornam os principais vetores da alienação cultural, uma vez que todos possuem um perfil virtual com acesso mensurável a todo tipo de informações. Diversas empresas e personalidades se valem da criação de perfis próprios, atraindo diversos seguidores, aos quais impõem sua maneira de agir e pensar. Esses usuários, então, se tornam mais vulneráveis, suscetíveis à manipulação. Fala sobre a manipulação de como que isso acontece, mais ou menos? Isso, e quais são os responsáveis? Através do quê? O que são quais são os responsáveis por essa disseminação? Redes sociais? Yes, olha lá, eu vou entrando em inglês aqui. As redes sociais tornam-se agentes da alienação cultural e social da população suscetível à manipulação virtual. Tá? Outro argumento para dizer o quê? Que nós somos influenciados, que nós somos manipulados pela internet todos os dias, ó. As redes sociais, né, que é ligada à internet, que são ligadas à internet. Aí nós vamos para um terceiro argumento aqui, ó. É o quarto parágrafo, terceiro argumento. Olha a forma que ela faz que ela inicia. Outro ponto negativo dessas redes é a progressão aqui da ideia do texto. Ó.
como o Facebook e o Twitter, é o fato de todo o conteúdo publicado ficar armazenado na internet, permitindo a determinação do perfil dos usuários e a escolha da melhor maneira midiática de agir para conquistá-los. Além disso, o uso indiscriminado de tais perfis possibilita a veiculação de imagens ou arquivos difamadores, servindo como ferramenta política e social para aumentar a credibilidade de determinadas personalidades, como ocorre com Hugo Chávez em sua ditadura na Venezuela, e comprometendo outras com falsas denúncias, por exemplo. Vale lembrar que esse texto foi escrito em 2012, tá? Por isso que está falando de Hugo Chávez. Então, ele é um texto bem antigo. Sim, Tá? entendi. Então, vamos ali, O que eu tenho aqui eu vou acelerar um pouquinho, porque eu quero passar 2 videozinhos curtos para vocês, mas... então, o que eu tenho aqui como terceiro argumento desenvolvido? Que a divulgação pública dos hábitos e preferências dos usuários, devido à publicação de perfis, permite a difamação de uns ou a promoção de outros, né? Uma outra forma de estar manipulando. Então, você abre a rede social, você abre a internet e você se depara com uma série de publicações, uma série de notícias, são ferramentas que ajudam tanto na promoção, né, de algumas pessoas, principalmente em época, né, próxima à época de eleição, quanto a desconstrução da imagem de outras pessoas. Então, é uma outra forma de mostrar o quanto, né, as pessoas são manipuladas, quão manipulados nós somos se nós não investigarmos de fato tudo aquilo que é publicado, né, na internet. E aí vem o último parágrafo. Esse último parágrafo, eu tenho ali o início, Diante disso, fazer uma referência a tudo que foi abordado. Diante disso, é necessária a aplicação de medidas visando ao maior controle da internet. A implantação na grade escolar brasileira do estudo dessas novas tecnologias de informação, incluindo as redes sociais e a consequente formação crítica dos brasileiros, seria um bom começo. Só assim poderemos negar as previsões feitas por George Orwell e ter um futuro livre do controle e da alienação. Então, vamos ver aqui o que ela propõe. O que ela propõe que seja feito? Quais são as ações? Que seja abordado o tema nas escolas. Tá, quem que pode... Porque quando você apresenta a proposta, você tem que apresentar quem, mesmo que seja de uma maneira indireta ali. Mas... Um modo, né? Fala, amor. Não, pode falar, professora. Não, pode falar. Eu ia falar que tem que ter com meio, né? Que é a da escola. Isso. Então, quais são as ações de incorporar na grade curricular? Tá, e qual seria, para que seria isso? Qual seria a finalidade? Reeducar as pessoas novamente, para ter um autocontrole do que acreditar e não acreditar? Trabalhar com a criticidade das pessoas, tá, e a finalidade, qual seria o objetivo final de tudo isso? Qual seria o ganho lá na frente? Um futuro livre, né? Futuro livre do controle. Então, vamos lá. O que nós temos de proposta de intervenção? Criação de medidas, né? Ela propõe aqui uma criação de medidas. As ações, que ações? Criação de medidas para maior controle da internet. Tá, de que forma isso, né? Então, como? Que foi isso que você falou, né, Caio? De que forma? Então, como? Implantando, né, novas tecnologias de informação na grade curricular. Tá, para quê? Para uma formação mais crítica dos brasileiros. E qual a finalidade disso tudo? O objetivo lá na frente? Construir um futuro sem alienação, sem controle. Negando o quê? Negando as previsões de George Orwell, no livro dele, 1984. Então, eu apresento a ação, né? Então, quem? Se eu estou falando aqui, o governo, faz parte do governo, ele deve implantar ações, medidas, como implantando novas tecnologias na grade curricular, né? Eu preciso ter algumas perguntas em mente e responder essas perguntas na minha proposta. Tudo bem até aqui?
Tudo bem até aqui. Sim. Ótimo. Então, ó, eu deixei aqui em destaque alguns elementos usados na coesão do texto. Então, o texto recorre a vários conectores responsáveis por expressar relações lógicas e promover o encadeamento textual. Então, tudo que está aqui ó, em destaque foi usado para fazer referência ao que foi dito no parágrafo anterior, ou para expressar uma relação, né, uma relação de sentido específico no texto. E tudo isso aqui ajuda a construir o que é o encadeamento textual, a unidade do texto. Eu não posso escrever parágrafos soltos sem fazer ligação entre eles, sem costurar esses parágrafos. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, só um instante. Eu estou compartilhando aqui, eu vou mudar a apresentação. Não é aqui, é aqui. Para a apresentação um instante. Eu quero que vocês assistam a um vídeo e prestem bastante atenção nele. Deixa eu ver onde ele está. Eu vou apresentar a tela agora como guia, que assim eu consigo. Deixa eu ver qual que era isso aqui. O homem, tá. Me digam se vocês estão visualizando, se já... Sim. Sim. Ótimo. Então, ó, prestem bastante atenção no... Sísifo era provavelmente o homem mais esperto de seu tempo. Sim, o mais esperto, mas certamente não era o mais sábio. Sísifo era descendente do titã Prometeu, e assim como seu ancestral, ele ousou se envolver em assuntos que só diziam respeito a Zeus. Certo dia, Sísifo vê a bela e jovem Égina sendo sequestrada pela águia de Zeus, e percebe que pode tirar vantagem desta situação. Sísifo era rei fundador da cidade de Corinto. Contudo, seu reino era escasso em água doce. E Égina era filha de Azopo, um deus rio, que se encontrava muito triste com o desaparecimento de sua filha. Sísifo vai até Azopo e diz: sei do paradeiro de sua filha, mas esta informação tem um custo. Quero em troca que o senhor crie uma nascente de água para abastecer meu reino. Azopo aceita o acordo e parte atrás de sua filha. Zeus fica extremamente furioso com a delação de Sísifo e ordena que Thanatos, também conhecido como a Morte, encontre Sísifo e ceife sua vida. Sísifo é surpreendido por Thanatos em seu palácio, mas de sua mente rápida e ardilosa, uma ideia lhe vem à cabeça. Ele se dirige à Morte e diz: então, parece que chegou a minha hora. Não esperava morrer tão jovem, mas confesso que fiquei surpreendido com vosso esplendor. És de fato uma divindade magnífica. E saiba que dos vários deuses que já conheci, poucos têm um porte tão distinto e elegante. Antes de partir, gostaria de presenteá-lo com alguns adornos que tornará sua presença ainda mais magnífica, pois para mim tais joias não terão mais serventia. Thanatos ficou lisonjeado com tantos elogios e decidiu aceitar os presentes. Sísifo lhe colocou um par de pulseiras e um colar, mas aquilo, na verdade, eram grilhões e uma coleira. O rei de Corinto havia feito o que até então parecia impossível. Ele conseguiu enganar a Morte e fez de Thanatos seu prisioneiro. O tempo passou e ninguém mais morria. O reino de Hades não recebia novos súditos. As guerras promovidas por Ares não lhe davam mais prazer, pois ninguém morria. Os deuses decidem que algo tem que ser feito. Ares vai a Corinto e liberta Thanatos, que parte à procura do rei para concluir sua missão. Mas Sísifo já suspeitava que algo assim fosse acontecer e orientou sua esposa para, se caso ele morresse de forma prematura, não prestasse os devidos serviços fúnebres devidos a um rei. Após sua morte, ao chegar no reino de Hades, ele se vê frente a frente com o deus do submundo.
que parecia muito descontente. Depois de receber uma grande censura por parte do deus, Sísifo pronuncia um discurso que já havia arquitetado antes de morrer. Nobre senhor do submundo, sei que agi mal contra o senhor e que lhe causei prejuízos, mas esta não era minha intenção. Se soubesse que causaria algum dano ao grandioso deus do submundo, jamais procederia de tal forma. Apesar de estar em débito com o senhor, tenho uma súplica a lhe fazer. Minha odiosa esposa se recusou a prestar os devidos ritos funerários a um rei que era tão querido por seu povo. A maldita me descartou como se fosse um cadáver de um cão. E por isso, lhe suplico para que me deixe retornar ao mundo dos vivos por apenas um dia, para que assim eu possa me vingar de minha esposa e organizar um funeral digno a mim e que honre o reino dos mortos. Você tem a minha permissão para permanecer apenas um dia no mundo dos vivos. Mas na noite deste mesmo dia, você deverá retornar a meus domínios. O senhor tem minha palavra de honra. Assim, Sísifo retornou a Corinto. Lá, ele reencontrou sua esposa e com ela fugiu. E assim, ele enganou a morte, mais uma vez. Escondido, Sísifo viveu até a mais tardia velhice, até seu inevitável fim. Agora, sua esperteza não poderia mais ajudá-lo. Ao enfim retornar ao submundo, Hades o jogou no Tártaro, e lá ele foi castigado a rolar uma enorme pedra até o alto de uma montanha. Mas sempre que chegava perto do cume, a pedra ficava muito pesada e rolava de volta até o ponto de partida. E assim, Sísifo reiniciava seu trabalho novamente e novamente, por toda a eternidade. Tá, eu quero fazer uma pergunta para vocês agora, tá? Vocês conseguiram... Deixa eu ver. Vocês conseguiram ouvir bem o vídeo, né? Tava transmitindo. Sim. Tá. Sim. Então, ó, preste atenção, eu vou fazer uma pergunta e eu quero saber se vocês conseguiriam relacionar o conteúdo desse vídeo, conteúdo desse mito, com o tema que eu vou falar. O tema é desafios para a formação educacional de surdos. Vocês conseguem perceber alguma relação entre esse mito e esse tema? Vocês conseguiriam fazer uma ponte entre as duas coisas? Ó, Repete o tema, por favor. Tá. Desafios Desculpa. para a formação educacional de surdos. Desafios para a formação educacional de surdos. Esse foi o tema do Enem de 2017. Desafios para a formação educacional de surdos. Vocês conseguem perceber alguma forma de utilizar esse conhecimento? Vamos imaginar que vocês têm conhecimento desse mito e eu quero que vocês utilizem nessa redação. Vocês conseguiriam estabelecer uma relação de uma coisa com a outra? Ou não tem nada a ver? Professora, mais uma vez, você pode falar o tema? Estou aqui ligando só para me fechar com o tema. Tá bom, amor. Se não conseguir, não tem problema, porque eu vou passar um outro vídeo e depois desse outro vídeo eu vou fazer a mesma pergunta, porque aí eu acho que vai facilitar. E não fiquem constrangidos de vocês não conseguirem estabelecer relação. Isso que eu estou fazendo é que eu quero mostrar para vocês como é possível você puxar a área de conhecimento de qualquer coisa para você escrever o seu texto. Tá? É isso que eu quero que vocês... Porque a gente olha assim, às vezes fala, mas o que poderia ter? Que relação tem? Tudo que você tiver de conhecimento pode ser utilizado para você fazer uma redação. Isso que eu quero mostrar para vocês com vários exercícios. Então, ó, o tema, eu vou falar de novo, desafios para a formação educacional de surdos. Desafios para a formação educacional de surdos. Vamos fazer... Professora, fala, amor. Provavelmente que eu poderia contextualizar falando da persistência do cício.
E como que os surdos também persistem para lutar pelos seus direitos. Ah, ótimo, Caio. Ótimo. Eu ia colocar um outro vídeo, mas acho que eu nem vou colocar, então. Esse outro vídeo aqui, ele tem uns 8 minutinhos. Depois eu vou colocar um link para vocês, se vocês tiverem curiosidade de assistir, assistam. Mas eu já vou aproveitar que o Caio estabeleceu uma relação e vou direto lá para o que eu quero, tá? Porque faltam 7 minutos para as 10, e senão fica muito cansativo para vocês, né? Pra mim tranquilo, mas vamos lá. Pra Tá. mim também tá tranquilo. Vocês podem colocar o vídeo, vocês preferem assistir depois ou eu coloco Pode agora? sim. Pra Pode mim, ser, tudo professora, pra mim também. Bom, e aí, pessoal, Pode colocar, professora. Tá bom, eu vou só mudar aqui, trocar a apresentação da tela. Mas muito bem, Caio, você já tá, isso já é um grande exercício, é exatamente isso, você tenta buscar alguma relação. Só um instante. Vamos ver aqui. Isso, nessa página. Um homem quer ganhar dinheiro para ser feliz. E todo o seu esforço e o melhor de uma vida são dedicados à obtenção desse dinheiro. A felicidade é esquecida, um meio tomado como fim. Muitas pessoas, por vezes, sentem que tudo que estão realizando é muito cansativo, em alguns casos até inútil, apesar de todo o esforço envolvido. Você é feliz com sua vida, com suas atividades e sua rotina? Em alguns casos, a frustração acontece pelo fato de nunca se conseguir fazer o que deseja, ou mesmo o que sente que nasceu para fazer. É como se soubesse para o que veio ao mundo, mas a vida passa e não se encontram os meios para fazê-lo. Vamos voltar a esse tema, mas antes é importante conhecer o mito de Sísifo, rei de Éfera, atual Corinto, na Grécia, e o castigo imposto a ele, que é o intrigante protagonista dessa história. Trata-se de um rei muito astuto, e seu eterno castigo relaciona-se com essa frustração relacionada ao trabalho, ou até a nossos propósitos de vida. Eu sou o Alisson, e você está no Super Leituras. Ao final, temos uma recompensa para você. Apesar de o rei ter ajudado a sua cidade a prosperar, investindo no comércio e na navegação, ele também se mostrou um tirano. Ele matou viajantes para mostrar o seu poder, violando a senia, uma tradição sagrada sobre a hospitalidade devida aos forasteiros e convidados. Tal atitude enfureceu a Zeus, que era encarregado da proteção da senia. Mas ele não parou por aí. Zeus havia sequestrado a ninfa Egna, filha do deus rio Assopo, que foi parar em Éfera atrás dela, após o seu sequestro. Lá teve com Sísifo, que não perdeu a oportunidade e delatou Zeus em troca de uma fonte de água para sua cidade. Zeus, em sua fúria, pediu a Thanatos, deus da morte, que trancasse Sísifo no mundo subterrâneo. Mas Sísifo, em sua astúcia, perguntou a Thanatos como as correntes funcionavam. No momento que esse demonstrava, o rei o acorrentou e escapou voltando para o mundo dos vivos. Com a morte presa no mundo subterrâneo, nenhum mortal mais podia morrer. Desta vez, quem se ofereceu foi Ares, deus da guerra, pois de nada adiantaram os conflitos e batalhas, porque ninguém morria. Ares então soltou Thanatos, que vai atrás de Sísifo novamente. O rei precisava agir rápido, antes de ser pego mais uma vez. Então ele teve uma ideia. Combinou com a sua esposa que com a sua morte ela não deveria enterrá-lo, mas jogar o seu corpo em praça pública. E assim ela o fez. De volta ao mundo dos mortos, Sísifo começou a colocar seu plano em execução. Assim, logo ele procurou Perséfone, deusa do submundo, e lhe contou que sua esposa não lhe tinha concedido um enterro digno. Ele havia sido profundamente desrespeitado. Por esse motivo, Perséfone autorizou que Sísifo fosse ter com sua esposa no mundo dos vivos, mas com a promessa de que voltasse logo. Era tudo o que ele queria, e claro que ele não voltou como combinado. Em sua astúcia, ele havia enganado aos deuses e a morte uma outra vez. Então Hermes, amando de Zeus,
o pega e o arrasta novamente até o submundo. Depois de tantas artimanhas contra os deuses, Zeus teve a ideia de uma punição única para ele. O seu castigo seria o de rolar uma pesada e enorme pedra até o alto de uma montanha. Assim que chegasse ao topo, a pedra rolava morro abaixo, e ele deveria mais uma vez rolar a pedra ao seu topo, novamente, 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 por todo o sempre. Assim, se sentem muitos de nós diante de suas tarefas, seu trabalho, sua rotina, como se fosse o rei condenado a fazer algo com muito esforço, mas sem sentido aparente algum, apenas para recomeçar novamente. Albert Camus escreveu também ele um ensaio sobre o mito de Sísifo, do qual retiramos a máxima que abre esse vídeo. Para o filósofo, a humanidade está de certa forma como Sísifo, empurrando a sua pedra, com suas dificuldades diárias, medos, situações sem sentido. Ele vê a condição humana como um verdadeiro absurdo. Mas no lugar do desespero, ele chega a imaginar a ideia de Sísifo feliz. Como temos no seu ensaio sobre o mito, a própria luta é suficiente para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. E assim deve ser o caminho do ser humano, que apesar dos desafios e mesmo dos absurdos, deve seguir adiante e dando significado às suas lutas. Talvez você esteja realmente cansado de suas tarefas e até tenha perdido seus propósitos ao longo do caminho, mas é preciso triunfar sobre o desespero. O escritor russo Fyodor Dostoiévski, considerado um dos maiores literatos da história, foi preso aos 27 anos de idade por pensar politicamente diferente do regime czarista. Em outubro daquele ano, ele, juntamente a outros presos, foram levados a uma praça pública para serem fuzilados. Os condenados que quisessem teriam direito a confessar com o padre antes da execução. Quando estava chegando a sua hora, ele era o sexto da fila, ele ouviu o som de um tambor. Era o mensageiro do czar trazendo o perdão. Tal fato, como se pode imaginar, o marcou profundamente. E mais que isso, fez ele ver o quanto a vida é valiosa. Em uma carta a seu irmão, Mikhail, Fyodor conta a ele sua nova visão da vida. Quando olho para o meu passado e penso quanto tempo perdi em nada, quanto tempo foi perdido em futilidades, erros, preguiça, incapacidade de viver, quão pouco apreciei, quantas vezes pequei contra o meu coração e alma, então meu coração sangra. A vida é um presente, a vida é a felicidade. Cada minuto pode ser uma eternidade de felicidade. Podemos sim nos ver como Sísifo, condenado a empurrar uma pedra gigante montanha acima, para apenas ver ela rolar abaixo depois. Todavia, precisamos suplantar essa visão e ressignificar a nossa vida. Certamente, a filosofia, a literatura e outras formas de arte, e mais que isso, a experiência de outros, podem nos iluminar nesse caminho. Não deixe de triunfar sobre o desespero. Você sente que a sua vida tem sentido? Que seu trabalho é um peso? Coloque nos comentários. Bom, vamos lá agora. Deixa eu mudar a apresentação de tela aqui de novo. Só um instante. Eu vou colocar para vocês um outro link agora. Só um instantinho. Deixa eu localizar aqui. Vou copiar aqui e mandar. Ó, cliquei nesse link agora. Tá bom. Esperamos entrar. Professora, para mim deu erro no link. Deu erro? Isso.
Eu vou compartilhar de novo, só um instante que eu vou copiar o link e coloco lá novamente. Ó, alguém já entrou aqui. Quem conseguiu entrar? Eu. De novo. Eu, professora. Letícia. Tá. Ana Clara não conseguiu? Consegui. Professora, que eu... Não. Não conseguiu? Ai, que pena. Mas o que tá aparecendo o que para você? Fala que ocorreu com um erro que eu abri o link. Ai, que estranho. Peraí que eu vou tentar de novo. Esse aqui vai ser rapidinho para vocês fazerem, que eu já libero. Tenta mais uma vez, amor. E lá só tô vendo uma pessoa. Foi? Foi, Que bom. prof. Deixa eu ver aqui. Só que aqui só tem uma pessoa, né? Tá só como sapo anônimo. Ô, Caio, você conseguiu entrar? Sim, mas pelo Google. Tá. Que eu copiei e joguei no Google. E onde tem alguma cor, tem alguma coisa destacada no texto que você entrou ou não? Não, né? Tem. Professora, tá... É. Tem. Tô achando que tá Tem. indo coisa errada aí. Peraí, eu vou colocar novamente. Só um instante. Aí, copiar. Ó. Vai ser esse daqui. Copia esse de novo, amor, porque não era para ter coisa destacada. Porque eu tô perguntando, tá escrito 22/6 no que você está? Sim. Ah, então é esse mesmo, tá certo. E quem não conseguiu entrar? Porque só tem 2 pessoas aqui. Ana Clara entrou? Ana Clara? Será que ela saiu? Sim, professora, entrei. Tá, Letícia. Entrei também. Ué. Bom, eu vou explicar o que eu vou pedir para vocês agora, tá? Tá vendo aqui em cima? Tem a cor, tem um marcador de texto. Conseguem localizar? Você clicando ali no marcador de texto, ele está em verde. Agora aparecem 3 pessoas. Ele está em verde. Eu vou dar uma cor para cada um de vocês, tá? Letícia, o seu vai ser... Letícia vai ser a cor amarela. A Letícia amarela. Professora, Oi. é para ele estar aparecendo como se fosse um documento? Isso. Ah, tá. É um documento do Word. Aí tá escrito assim, redação de Thaís Fonseca. Certo? Então, ó, Sim. a Ana Clara vai ficar com a cor azul, a Letícia com a cor amarela e o Caio com a cor verde. Tá? O que eu vou pedir para vocês? A Letícia. Não, primeiro a Ana Clara. Ana Clara, com o azul, eu quero que você destaque para mim, lá na introdução, somente a parte em que há contextualização com a área de conhecimento, tá? Eu vou fazer leitura agora da introdução junto com vocês. Professora, Oi, amor. não estou conseguindo. Não está conseguindo o quê? Fazer... Aqui no Word está dizendo não é possível abrir o arquivo. Ai, meu Deus. É engraçado que tá com 4 pessoas aqui. Por quê? Você não consegue clicar aqui para editar ou você não consegue abrir? Eu não consigo abrir. Professora, no meu só deu quando eu copiei e fui no Google, joguei lá. Tá. Quando você clica no link, não vai mesmo. Tá. Tenta fazer a mesma coisa então, amor. Ó, enquanto isso, eu vou fazer a leitura da introdução, tá? Vamos lá primeiro a proposta. Essa redação é de Thaís Fonseca Lopes de Oliveira. Essa menina conseguiu nota 1000 nas 2 avaliações dela. Por quê? Cada redação é avaliada por 2 pessoas diferentes, por 2 examinadores. E com os 2 examinadores ela obteve nota 1000.
Então, prestem bastante atenção, porque esses textos bem redondinhos facilitam e muito a compreensão da estrutura. Então, ó, o título, o problema dos surdos. Lembrando que no Enem o título é opcional, você não é obrigado a colocar título. Uhum. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo, era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Odiernamente, isso significa atualmente, tá? Esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Nós vamos parar na introdução. Então, ó, deixa eu ver, quem conseguiu clicar aí no marcador? Dá uma olhadinha aí. Tem 2 pessoas, eu não sei quem são, porque estão como animais. Ó, tem o kiwi, mas não é nem animal, que tá como um animalzinho. Existe alguma ave com o nome de kiwi? Então, ó, você consegue, Caio, ou não? Professora, então, eu não sei te dizer isso. O seu é o tatu? É esse que tá aparecendo, o tatu? O seu? Professora, não me fala. Clica nessa parte aqui onde tem um marcador, tá? Marcador de texto. Deixa eu ver se você consegue selecionar alguma coisa. Onde tem um marcadorzinho de texto em cima. Marcador de... Olha na parte de cima, onde tem os recursos aqui, a ferramenta. Tem a letra A, ao lado da letra A tem um marcadorzinho. Sim. Tá. Peraí, vou apertar. Eu pedi para você, deixa eu ver, a Letícia consegue também? Não. Ana Clara, conseguiu? Tem de cada um aí selecionar. Prof, eu consigo clicar nele, aí ele, tipo, aparece que tá amarelo, certo? Mas aí não acontece nada. Tá, você vai Eu não selecionar. consigo selecionar nada, aí já volta, tipo, para o texto que eu coloco. Que eu também sou... Ó, voltem lá para o Meet só para vocês visualizarem. Eu vou mostrar como faz. Espera só um instante. Tá bom. Certo. Ó, vocês estão no Meet já? Sim. Vocês vão clicar aqui, ó, vendo? Aí vão aparecer as cores. Então, Ana Clara vai clicar no no meu azul. não tem esse. O seu não tem? Não. Mas eu vou ver melhor, professora, que eu posso estar... Não, tudo bem. enganado. Então, vamos fazer juntos, então. Que eu ia pedir para cada um de vocês localizar essas partes na introdução. Sim. Tá. Letícia, você conseguiu abrir essa parte ali de recursos? Não. No meu não aparece a opção de... Ele aparece até Tá, então a vamos letra fazer grifada assim. embaixo. Ó, Sublinhada. então vamos fazer o Mas seguinte. essa parte não aparece. Tá, eu vou fazer aqui, então, vocês vão me falando e nós fazemos juntos, tá? Eu Beleza. vou então primeiro para Ok. Ana Clara. Ana Clara, eu quero que você me diga, eu falei que o seu seria azul, então eu vou fazer aqui para você, um azulzinho. Deixa eu colocar um mais clarinho aqui. Tá. Ana Clara, eu quero que você me mostre, que você me diga até onde vai a contextualização com a área de conhecimento. Com a introdução da introdução, ela começa na mitologia grega, tá? E vai até onde? Lembrando que a introdução, ela começa com... você vai trazer uma área do conhecimento. Então, a área do conhecimento que ela trouxe foi o mito de Sísifo. Vai até onde? Vai até embaixo? Não, só a introdução. Só na introdução. Mas em que parte da introdução? Vamos fazer assim, ó. Como o seu não tá destacando, você não está conseguindo fazer o destaque, só me fala até onde vai, porque eu faço o destaque aqui.
Vai até que palavra? Aí você está no segundo parágrafo. Vamos trabalhar só com o primeiro parágrafo agora. Vai até embaixo? Então, ó, na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima, eternamente. Todos os dias, Sísifo atingiu o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Continua ou eu paro aqui? Ó, odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos. Eu vou falar para vocês quais são as 3 partes, tá? Em que nós vamos dividir a introdução. A primeira parte é a contextualização com uma área do conhecimento. Só essa parte que eu quero. A segunda parte, eu quero que vocês me digam exatamente onde é que está o link, como ela faz a ligação, como ela faz a conexão entre essa área de conhecimento com o tema. Tá? Então, a segunda parte é só o link, é o que seria da Letícia. E a última parte da introdução é a apresentação da tese com o encaminhamento argumentativo. Entendi. Dividir em 3 partes. Então, até onde ela está contextualizando? Até onde vai a introdução da introdução? A Professora, da área. que é para todos ou só para Ana? Vamos fazer todos, porque já são 10h14 e a gente acelera um pouquinho. Beleza. Aí eu vou marcando aqui. Vai até que a base? Ó, vamos ver aqui. Deixa eu só... Eita. Deixa eu só selecionar aqui a cor. Um azulzinho. Então, vai até... Ué, por que não tá indo? Nossa, gente, peraí. Esse arquivo, ele tá meio estranho. Tá, então até aqui, certo? Todos concordam? Sim. Qual é a pergunta? Tá, em que parte da introdução nós temos a contextualização com a área de conhecimento? Ó, na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo. Contudo, era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Percebe que aqui Concordo. ela está trazendo o mito, trazendo a área de conhecimento. Tá. Agora, olha o que ela faz aqui, ó. Odiernamente, essa palavra significa atualmente. Atualmente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras, as quais os separam do direito à educação. Essa parte aqui é o quê? Seria que a ponte dela com a coisa Exato. Isso, ó, é como ela está estabelecendo. Deixa eu só selecionar aqui, peraí. Opa, vou mudar aqui primeiro o marcador. Essa parte nós vamos selecionar com o amarelo. Tá? Então, o que ela faz aqui? Ela faz a conexão entre o... Nossa, tô apanhando aqui com esse marcador. Peraí. Deixa eu ver se ele vai... Isso. Ok? Então, ó, atualmente ou odiernamente, esse mito que ela acabou de falar, ó, é uma referência, tá? Isso aqui é coesão. Esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros. Então, ela está estabelecendo a conexão entre a área que ela buscou, a área de conhecimento que ela buscou, com o tema. Então, os quais buscam ultrapassar as barreiras, as quais os separam do direito à educação. O direito à educação. Agora, olha a outra parte. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. O que ela está fazendo aqui? Sim, com a sua tese. Isso, ela faz a tese com encaminhamento argumentativo, tá? De que forma? Ó,
Então, nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional, de estudos, é um desafio. Ela está afirmando que é um desafio. Sim. E aí, ó, ela diz que é um desafio devido não só à negligência governamental. O que ela apresenta aqui? Ó? Ela apresenta o primeiro encaminhamento argumentativo. Ela está dizendo que é um desafio por conta da negligência governamental. Mas também, quer o segundo. Uma outra corzinha aqui. Mas também ao preconceito da sociedade. Uhum. O que é isso aqui, ó? Encaminhamento argumentativo. Como assim encaminhamento argumentativo? Ela tá dividindo essa tese dela em duas partezinhas, em duas ramificações. Pensem como se fosse um galho. E aí ela está dividindo em duas ramificações. Então, ela afirma que é um desafio, e ela afirma que esse desafio ocorre devido à negligência governamental. E devido ao quê? O preconceito da sociedade. Por que é tão importante esse parágrafo? Porque se você estruturar esse parágrafo muito bem, o restante do texto vai fluir perfeitamente. O que vem no próximo parágrafo? Eu vou trabalhar apenas com essa argumentação aqui, ó, sobre a negligência governamental. Esse parágrafo vai ser só sobre isso. O próximo parágrafo, só um instante, que tinha um espacinho aqui. O próximo parágrafo, apenas sobre o preconceito da sociedade. E o último parágrafo vem a proposta de intervenção, a conclusão com a proposta. Nós não vamos trabalhar isso aqui hoje. Eu vou trabalhar com vocês bastante apenas a parte da introdução, para que fique bem claro para vocês. Uma outra coisa que eu quero deixar bem marcado aqui, não pulem linha de um parágrafo para outro. Aqui eu deixei espaço, mas é proposital, porque eu quero que vocês entendam bem aqui o que é a introdução, tá? Mas no texto, quando vocês estiverem produzindo o texto, não pulem linhas de um parágrafo para o outro, porque tem muitos alunos que têm o costume de pular, não é para pular. Tudo bem, Tá bom. Então, ó, eu preciso ter a introdução da introdução, contextualizando com uma área de conhecimento, a ponte, fazer uma ligação entre essa área de conhecimento com o tema, e aí eu apresento a minha tese, faço o encaminhamento argumentativo, eu apresento os dois argumentos que eu vou trabalhar nos parágrafos seguintes. E eu vou seguir a sequência. Se eu apresentei esse argumento aqui primeiro, essa ideia aqui primeiro, é essa que vai ser desenvolvida aqui. É o argumento que vai ser desenvolvido. Eu não posso inverter a ordem. Tudo bem? Tudo bem. Então tá, amores. Ó, esse texto, como vocês clicaram, eu não sei, tá dando problema nesse arquivo, mas provavelmente esse texto já está aberto lá no drive de vocês, tá? Está salvo lá. Aí nós vamos trabalhar com outras redações, só a introdução, para depois partirmos para as outras partes. Alguma dúvida até aqui, amores? Professora, eu tenho uma dúvida, mas só... Pode falar. Referente é a redação da menina. O que tem, amor? Pode falar. No segundo parágrafo, que ela não usa, bem no comecinho, com um conectivo. Tem problema? No segundo parágrafo? Que ela não usa um conectivo. O ideal Tem é que problema? ela não usa, mas ela está usando um tópico frasal. A gente vai falar sobre isso depois. Tá? Tá Ela bom. usa um tópico frasal aqui. A gente fala sobre isso, tá? Tá bom. Mas se você observar aqui, ó, os outros são costuradinhos, ó. Sim. Sim, Por isso que eu percebi isso. E aqui ela inicia com um tópico frasal. Entendi. Eu vou explicar isso, que é uma frase que concentra a ideia central. Entendi, tá bom. Concentra a ideia. Mas eu vou explicar sobre isso depois. Só para finalizar, eu coloquei aqui o link do formulário, tá? De participação. Eu coloquei umas perguntinhas para vocês sobre dúvidas que se vocês tiverem em relação à aula, a avaliação, tá? Para quê? Para que a gente possa construir a qualidade da aula juntos. Então, vocês podem colocar a opinião de vocês podem colocar sugestões. Só um instante aqui de novo. Vocês podem colocar sugestões, tá? E tem uma parte aqui que eu peço para que vocês justifiquem, para que vocês avaliem de 1 a 5 e que vocês justifiquem essa avaliação.
Quando nós fazemos a avaliação de algo, nós pensamos tanto nos aspectos positivos quanto nos negativos, mas os negativos a gente pensa como crítica construtiva, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, justifique sua avaliação levantando aspectos positivos ou desenvolvendo críticas construtivas. Sugestões são bem-vindas. Então, vocês podem trazer sugestões para as próximas aulas e... Deixa eu ver aqui. Tá, e apresentar críticas também, ok? Amores, muito obrigada pela participação de vocês. Na sexta-feira nós teremos novamente nosso encontro, nossa aula. Sim. Aí eu posto, vai ser no mesmo link, tá? Sempre no mesmo link, porque aí não tem problema, não tem confusão. Então, boa noite, meus amores. Tchau, professora. Boa noite, prof. Muito Muito obrigada pela aula. Obrigada pela presença. Mas não esqueçam de enviar o formulário, tá? Tá bom. Tá bom. Obrigada, amores. Tchau, tchau. Tchau.